Ontem nós atendemos, a primeira contagem que a gente fez foi 79 crianças e mais ou menos na faixa de 48, 49 adultos. Depois nós fizemos, pela entrega de presente, nós atendemos mais ou menos na faixa de 135 crianças e mais quase 30 pessoas aqui de igreja. Nós atendemos ontem 200 pessoas. Nós estávamos ontem na festa de Urubici. Se a gente começar a contar aqui, o pastor não vai ter culto, né? Porque foi só bênção, a gente vê a alegria de cada criança, cada presente. Para vocês terem uma ideia, quando a gente chegou lá, não sei se vocês lembram do banner que estava pendurado aqui, eles estavam contentes, já estavam felizes por ver a foto do banner. Vocês querem que eu conte o resto? Eles já estavam contentes porque eles viam que a foto deles estava no banner. Imagina a hora que eles receberam o presente. Mãe trazendo uma criança, a outra do lado, que ainda não tinha recebido, em desespero, porque não tinha recebido. A gente, calma, vai chegar a hora de todo mundo. Vocês não têm noção, o derramado de Deus ontem em Urubici, a quantidade de crianças carentes. Eu não vi uma criança, o Erickson ontem deve ter se apavorado, eu não vi ontem uma criança com a dentição perfeita, não vi uma. Ontem eles chegaram de cabelo penteado, roupinha a mais simples, mas a roupinha melhor que eles tinham, que não seja, não sei, que não seja o primeiro, mas o primeiro Natal que eu tive depois de 42 anos. Eu tenho 42 anos, eu já ganhei meu Natal. Meu Natal foi ontem, no derramar de Deus, quando o pastor fez o apelo, tu olha assim, 80 crianças com o braço levantado, dizendo, eu quero esse Jesus que ele está falando aí, ó. Eu quero, esse aí eu quero. Entendeu? As professoras falando que essas crianças não ficavam quietas dentro de uma sala de aula. Pergunta para o Vitão se ele se incomodou na peça de teatro. Parecia que eles estavam vendo alguma coisa real. E realmente era real, né? Porque Deus estava presente, né? Vocês não têm noção. A semana que vem, quando o vídeo ficar pronto, eu acho que a gente vai ter mais ou menos uma noção do que a gente passou ontem em Urubici. Eu agradeço a cada pessoa que se levantou na igreja, a cada presente que foi dado. Vamos quebrar o protocolo um pouquinho, pastor. Levanta quem teve Urubici ontem. Levanta, só levanta. Não, levanta. Levanta na igreja. Nós fizemos uma viagem maravilhosa ontem, né, pastor? Um dia maravilhoso, choveu. Obrigado. Cada um, eu quero agradecer, o Adriano, a cada um que deu presente, que deu dinheiro, que teve oração, que botou o joelho no chão. É muito bom servir a Deus. Obrigado. Eu lembrei de um fato que foi muito maravilhoso para todos nós que participamos e que ontem a gente estava lá. Eles disseram que foi uma grande festa o que a gente fez. Foi um evento muito grande. Então, e assim, eu pelo menos assim, eu sinto que eu poderia ter feito muito mais. E eu escutar aquilo, realmente eu vejo assim que nós temos potencial de fazer muito mais e ajudar muito mais. É só tu sair do conforto e te doar. Porque eu também, foi a primeira vez que eu fiz isso, e sábado eu passei por uma situação muito triste semana passada, minha casa estava revirada, eu pensei, não, sábado eu vou arrumar minha casa, eu vou passar roupa, eu vou limpar banheiro, enfim. E Deus falou para mim, não, eu não quero que tu faça isso, eu quero que tu vá. Então eu fui e escutei isso daquelas crianças, assim, que foi um evento enorme. É fantástico, e por todos que estavam lá, obrigado, gente. Vamos orar por eles agora e também pelos pedidos de oração. Eu peço que você abra comigo em Isaías capítulo 38. Isaías 38. Fala a história de um rei que teve a sua vida transformada pelo poder da oração. E assim como a história dele foi mudada pela oração, a sua história pode ser mudada pela oração essa noite. Isaías 38, a partir do versículo 1. Se você tem alguém perto de você sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia para que a pessoa possa acompanhar conosco. Naquele tempo, Ezequias ficou doente, estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Eterno diz, resolva tudo o que for preciso e prepare sua família. Acabou, você vai morrer, não vai melhorar. De costa para Isaías e virado para a parede,
Ezequias orou ao Eterno: ó Eterno, por favor, eu te peço, lembra-te de como vivi minha vida. Andei fielmente na tua presença com o coração consagrado a ti. Tens visto como tenho vivido e o bem que tenho feito. E Ezequias chorou muito. Então o Eterno disse a Isaías: vá falar com Ezequias e entregue a mensagem que eu, o Eterno, Deus do seu antepassado Davi, envio. Ouvi sua oração, vi suas lágrimas, vou acrescentar 15 anos à sua vida, e vou salvar você e esta cidade do rei da Síria. Minha mão está sobre esta cidade. E este é o sinal de confirmação, para provar que eu, o Eterno, vou fazer exatamente o que prometi. Vai acontecer o seguinte: quando o sol se puser e a sombra avançar na escadaria de Acás, vou fazer que ela retroceda 10 degraus. E foi o que aconteceu, a sombra retrocedeu 10 degraus. E isso foi o que Ezequias, rei de Judá, escreveu depois que se recuperou da sua doença. Na aurora da vida já tenho de partir. O tempo que me restou passo na sala de espera da morte. Já não há vislumbres do Eterno na terra dos viventes. Não há mais encontros com os vizinhos. Não há mais contato com os meus amigos. Ele continua falando ali como ele estava se sentindo naquela hora. E ele vê que Deus ouviu a oração dele. Ele estava passando por uma doença mortal. O profeta chega até a casa dele e fala assim: rei, prepare a sua família, avise que essa sua doença não tem cura e que você vai morrer. Essa era a palavra que Deus tinha para ele naquele instante. Então ele se vira para a parede, começa a chorar e fala: Deus, eu peço que o Senhor possa mudar essa situação. Eu tenho tentado viver diante do Senhor da melhor forma possível. E enquanto ele orava, o profeta já tinha saído daquela sala. O profeta Isaías já estava na rua. Enquanto ele estava indo embora, Deus falou: volte e fale com Ezequias da seguinte maneira: eu ouvi a sua oração e vou acrescentar mais 15 anos à sua vida. E como prova, eu vou fazer o tempo voltar. O sol que tinha avançado retrocedeu. Aquilo demonstrou que o dia, a rotação do planeta, do sistema solar, Deus moveu e mexeu naquilo como um sinal, como uma prova para demonstrar ao rei Ezequias que ele tinha ouvido a sua oração. Se uma oração de uma pessoa sincera e em aflição pode transformar a sua vida e acrescentar mais 15 anos, e ainda mexer com todo o sistema solar e toda a rotação da Terra, para que Deus demonstrasse o seu amor e seu poder, eu creio que Deus pode fazer coisas semelhantes ainda hoje, por você, por sua vida, por sua família. Eu peço que você se coloque de pé nesse instante. Vamos orar pelo pessoal de Urubici, vamos orar por esses pedidos, mas orar por você também, que sente que algumas coisas na sua vida também acabou. Você também sente que decretos de morte foram lançados sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu emprego, sobre a sua situação, em alguns relacionamentos. Mas saiba que Deus é aquele que é capaz, e é o único capaz de acrescentar vida e anos a você e a toda a sua família, aquilo que você tem. Baixe sua cabeça nesse instante. Espírito Santo, em nome de Jesus, venha sobre nós com o teu poder. Espírito Santo, queremos honrar a Jesus nesse instante. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor ouviu a oração de Ezequias, mudando a história e a sorte dele, que era uma história de morte, era um fim decretado. Pedimos, Pai, que essa noite, em nome de Jesus, histórias de vida sejam transformadas essa noite. Pessoas que vieram para cá conscientes, Deus, da sua derrota, da sua situação de fragilidade, possam sair daqui essa noite com a esperança de que Deus acrescentou vida em você. Repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que tem afetado o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de enfermidade que tem afligido o seu corpo, toda dor, toda má formação, todo problema congênito, toda situação adquirida. Na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos a cura, a restauração, a transformação, a recuperação em nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus, desfazemos qualquer obra de Satanás. Em qualquer área da sua vida, em nome de Jesus, está desfeito qualquer ação de Satanás, em nome de Jesus. E Pai, acrescente vida. Vida a cada um, vida nos relacionamentos, vida espiritual, vida física, vida emocional. Em nome do Senhor Jesus pedimos vida do Senhor para que essas pessoas sejam transformadas. E assim como Ezequias
receber um sinal da parte do Senhor, libera um sinal, Pai, para essa pessoa essa semana. Que ela veja algo extraordinário acontecendo sobre ela, sobre a sua família, sobre a sua vida. E ela testemunhe de que Jesus está vivo e ativo no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Pai, lembramos desses pedidos de oração, pedimos que cada um que colocou aqui a sua fé, o seu desejo, a sua necessidade, possa alcançar do Senhor a graça, a misericórdia e as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Muitas coisas foram planejadas para esse ano e cremos que até o final desse mês, ainda no dia 31, muitos pedidos podem ser realizados ainda em nome de Jesus. E lembramos, Pai, daquelas crianças em Urubici, das suas famílias, daquele colégio, dos professores. E pedimos que a palavra que foi semeada no dia de ontem possa frutificar. E aquelas crianças ali que ouviram a mensagem em nome de Jesus se tornem homens e mulheres de Deus, pessoas de bem, que vão ser protegidas e guardadas de todo mal que está tentando assediá-las. Em nome de Jesus nós abençoamos aquelas crianças. E pedimos, Deus, toma, Deus, a tua igreja essa noite. Vem sobre nós com a tua palavra e com o teu poder em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu chamo as crianças a virem à frente, os professores do Ministério Infantil, todas as crianças de 3 a 11 anos. Pastor Odaí. Vamos levantar as nossas mãos aqui e abençoar as crianças, tá? Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, porque temos filhos, porque temos netos, porque temos, ó Pai, uma geração que está também ouvindo a tua palavra e juntos queremos abençoá-los. E essa nossa indicação, nossa expressão de que o Senhor os ama e que eles são crianças abençoadas por Ti. Continue seguindo com eles, ó Pai, nessa jornada de vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Fique de pé, nós vamos adorar o Senhor, exaltar o Senhor, como Ele merece. E dê o seu melhor, sua melhor adoração agora, também para o Senhor. Vamos continuar. De oração, com seu coração aberto para aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite, pois Ele é a luz do mundo e Ele está presente neste lugar, Ele está nos nossos corações, em todo instante, em toda hora, e Ele quer falar contigo, meu irmão, quer falar comigo, quer falar com todos nós nessa noite. Luz do mundo vieste
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jamais saberei o preço que pagaste por mim, Pai. Jamais saberei o quanto custou levar meus pecados lá na cruz. Jamais saberei o quanto custou levar meus pecados lá na cruz. Jamais saberei o quanto custou levar meus pecados lá na cruz. Jamais saberei o quanto custou levar meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tão maravilhoso para mim. Queremos nos quebrantar na tua presença, Senhor, porque não há outro caminho, Senhor. Porque quando nós nos encontramos contigo, Senhor, não há outro sentimento, Senhor, que nos leve a quebrantamento, Senhor, porque se reconhecemos a tua glória, Senhor, se chegarmos realmente perto de ti, Senhor, o teu poder é tão grande, é tão forte, Senhor, que nos liberta e nos faz, Senhor, realmente nos quebrantar, Senhor, diante da tua presença, esquecendo de quem nós somos, esquecendo de quem nós fomos, esquecendo de todas as coisas que não te agradam, Senhor, nos rendendo aos teus pés, Senhor, para que realmente tu se agrade do nosso coração, Senhor. Se agrada do nosso coração nessa noite, Senhor. Queremos nos quebrantar a ti, Pai. Queremos olhar a tua cruz e seguir a ti, Pai, sempre. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida
redimi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, este é o nosso desejo, Senhor. Estamos quebrantados diante da Tua presença, Senhor. Aleluia. Toma o nosso coração, Senhor. Ele pertence a Ti, somente a Ti. Toma o nosso coração, Pai. Este é o meu desejo, acordar, faz o teu querer em mim.
ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, faz o teu querer em mim, faz o teu querer em mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pode sentar, igreja. A graça e a paz seja com todos vocês, amém? Eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está do seu lado. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: Deus vai falar com você nesse momento. Nós falamos muito para Deus. Nós queremos que Deus agora fale ao nosso coração. Amém? Deus vai falar para você. Peço o irmãozinho ali para apagar essa luz aqui, em cima de mim aqui. Isso. Obrigado. Você já teve algum encontro que você considerou e você sabe no seu coração que é um encontro divino? Um daqueles encontros que mudou a sua vida. Um daqueles encontros, aqueles momentos em que você olha para uma outra pessoa, olha para um outro ser humano e você vê assim que Deus está tocando a sua vida através daquele outro ser humano. Assim eu quero definir como foi para mim a nossa jornada de Urubici ontem. Foi um momento divino. Foi um momento em que Deus marcou um encontro com algumas pessoas. Infelizmente não foi toda a cidade, mas a cidade é tão pequena que nós vamos começar a pedir a Deus para que Deus levante toda aquela cidade para Cristo. Urubici para Cristo. É um projeto missionário que está nascendo no nosso coração, e quem sabe Deus vai fazer alguma coisa, e está fazendo alguma coisa através de nós. Quando você vê crianças levantando as suas mãos, aceitando a Jesus, é uma semente que está sendo lançada. E eu ainda olhei assim e vi alguns pais também, recebendo a palavra de Deus. E que maravilha isso é, quando nós temos momentos divinos na nossa jornada espiritual. Às vezes não é com multidões. Às vezes esse momento divino é talvez um a um ou até sozinho na presença de Deus. Você deseja tanto ser alcançado por Deus, que o salmista chega a falar assim, que ele desejava a Deus como corça que anseia pelas águas. Era um encontro divino, um momento em que ele lançava a sua alma sedenta aos pés de Jesus e dizia para Deus: Senhor, eu preciso de ti. E em vários momentos você alcança isso, na sua caminhada espiritual. Mas tinha um homem que a Bíblia registra que alcançou o seu momento divino, o seu ápice espiritual, apenas perto dos dias em que ele veio a falecer, perto da sua morte. E eu quero que você abra a Bíblia comigo então em Lucas capítulo 2. E eu quero falar de Cristo como a confirmação da palavra de Deus, nesse tempo de advento, nesse tempo de espera, nesse tempo em que nós comemoramos a vinda de Cristo ao mundo. Eu quero deixar isso bem registrado aqui, Lucas 2, 21 até o versículo 33. 21 até o versículo 33. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. E completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino
será consagrado ao Senhor. 24. E para oferecer um sacrifício de acordo com a lei, com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, sublinha na sua Bíblia aí, Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Aleluia. Vamos orar. Muito obrigado, meu Pai, por essa revelação da tua palavra. Eu creio na revelação divina. Eu creio que o Senhor permitiu que Lucas escrevesse essas palavras para alcançar o nosso coração agora mesmo. Nós que tantas vezes estamos procurando por momentos divinos, por momentos em que Cristo vai ser revelado, por momentos em que Cristo foi revelado e está sendo revelado diariamente aos nossos corações. Pai, abra os nossos olhos nessa noite, para que a gente contemple Jesus na vida do irmão, na nossa própria vida, e que a gente entenda assim o teu recado para nós nessa noite, em nome de Cristo. Amém? Primeira coisa que a gente tem que notar nesse texto é que ele é uma dessas pessoas que a Bíblia lista como idosa, porque se você passa a olhar tanto Lucas 1 quanto Lucas 2, você vê várias pessoas idosas falando de uma revelação de Deus. Você vê Isabel, você vê Zacarias, você vê Simeão e você vê Ana. A característica principal, pessoas idosas. Mas não só pessoas idosas. Todos eles eram dedicados a Deus. Todos eles esperavam em Deus. Todos eles estavam sempre almejando encontrar a Deus na sua caminhada divina. Alguns deles alcançaram uma palavra de Deus, um anjo falando, profecias acontecendo, João Batista nascendo, tudo isso como resposta à sua dedicação ao tempo de Deus. Pessoas idosas. Queridos, quando você vai ficando mais velho, como eu estou ficando também, você vai mudando algumas coisas. Você vai percebendo que Deus quer falar mais a você, não na correria da vida, mas sim lá no seu quarto, lá onde você está sozinho diante do Senhor. O Simeão, ele aguardava um momento divino. Ele, no seu coração, estava sendo ensinado por Deus a vida toda, que ele precisava esperar esse momento de revelação. Esse momento onde ele seria alcançado. Mas não sabia ele, nem Isabel, nem Zacarias, e nem a Ana, aqui no próprio capítulo 2, que na verdade Deus estava usando toda essa gente idosa, devotada ao Senhor, dedicada a Deus, para na verdade estar dizendo: vocês estão se despedindo de uma velha era. Está acabando um tempo em que Deus falava pela lei, pelos profetas. Deus agia assim, aprove a Deus agir assim por um tempo. E aí Deus escolhe também 2 jovens, praticamente adolescentes, saindo da adolescência, José e Maria, para começar uma nova era. Deus não quer com isso dizer que Ele está descartando qualquer pessoa. Deus estava incluindo Isabel e Zacarias no plano da salvação. Deus estava incluindo Simeão e Ana nesse tempo de salvação e nesta era também.
mas ele estava dizendo, está acabando uma era antiga. Deus se revelava apenas pela lei e pelos profetas, mas agora Deus vai escolher um ser humano, o próprio filho dele, para cumprir a sua promessa. Amém? Por isso, pessoal. Então, a despedida dessa velha era estava acontecendo. E a Bíblia diz que Jesus não veio apenas para abolir, ele não veio abolir as questões antigas da lei e dos profetas, ele veio cumprir. A antiga era da lei, a antiga era dos profetas tinha que passar, porque o povo, ao invés de se voltar para Deus, em voltar arrependido, quebrantado, como nós cantamos hoje, na verdade não estava fazendo isso. Eles estavam mais preocupados em pagar as suas obrigações religiosas e não devotaram mais o seu coração a Deus. Uma coisa é diferente se você devota o seu coração a Deus e faz a vontade de Deus. Outra coisa é se você anda de um hábito religioso. Israel não estava interessado em Deus. Israel estava deixando a Deus de lado. Mas alguns estavam esperando uma nova era. Alguns estavam esperando um novo momento, um momento divino, para começar uma nova época, novo conceito, né, de aproximação de Deus e de vida com Deus. Então Jesus, na verdade, é esse homem prometido por Deus que pagou o preço para acabar com toda aquela questão da lei e dos profetas. E o sacrifício, obrigado meu querido, e o sacrifício de Jesus foi então o único aceito por Deus, e assim ele completou essa nova ordem espiritual. Pessoas de fé recebem a Jesus de braços abertos, como recebeu Simeão também. Infelizmente, aconteceu isso para ele, muito idoso já, mas ele morreu feliz, ele morreu contente, não é? É que nem o pessoal do Corinthians, que depois de um tempo ganha um campeonato de novo, eles parecem que morrem contentes, não é assim? Assim morreu Simeão, não é? Abençoado por esse momento divino em que ele pôde profetizar a respeito do Filho de Deus. O que fizeram então Maria e José a respeito de Cristo Senhor? A Bíblia diz que eles levaram-no no templo, e 4 vezes o Lucas ressalta aqui nesse texto que fizeram tudo de acordo com a lei divina. Fizeram de acordo com a lei. Fizeram de acordo com o que estava escrito na lei. Por que é que o Lucas reforça essa ideia de que José e Maria também não eram um casal louco, um casal qualquer, um casal sem eira nem beira? Não, era uma família onde Jesus foi inserido. E não estavam querendo começar uma revolução armada ou pragmática para mudar as coisas em Israel na base da força, na base do black bloc aí que eles estão fazendo hoje. Eles estavam querendo, na verdade, fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Também os jovens. É tão difícil muitas vezes para um jovem entender isso. Mas fazer tudo de acordo com a vontade de Deus também revela o nosso coração. A família de Jesus não começou essa nova época, não começou essa nova era com uma nova proposta. Quem começa a nova era, o novo tempo, é Deus. Mas eles faziam somente aquilo que já entendiam ser revelação de Deus para as suas vidas. E muitas vezes a gente quer o novo de Deus sem fazer aquilo para o qual você já foi chamado a fazer. Tem muita gente que quer ministério mirabolante, tem outras pessoas que querem fazer muita coisa para Deus sem fazer aquilo que você já foi chamado para fazer, querido. Faça de acordo com a vontade do Senhor. E aí Deus vai começar a usar você para coisas maiores. Tá? Fizeram de acordo com a vontade de Deus. Eram devotos e fiéis, cumpridores da lei divina. E Jesus nasce nesse ambiente.
Por isso, quando ele é confrontado pelos fariseus que o odiavam, ele diz assim, ó, eu não vim abolir isso aí, eu vim cumprir, porque eu sou o único capaz de cumprir a lei de Deus. Uma outra questão que eu vejo muito forte nesse trecho também, e percebo como Lucas insiste nisso, é o trabalho do Espírito Santo sobre esses 4 idosos, sobre essas pessoas que a Bíblia fala sobre elas, como o Espírito Santo estava sobre Isabel, sobre Zacarias, sobre Simeão e sobre Ana. Muito importante você perceber como o Espírito de Deus age sobre a vida das pessoas, proporcionando momentos divinos. Por exemplo, no versículo de número 25, a palavra do Senhor nos fala claramente, o Espírito de Deus estava sobre Simeão. Amém, pessoal? Quando o Espírito de Deus decide estar sobre uma pessoa, a influência do Espírito Santo sobre Simeão o levou realmente a profetizar no templo do Senhor. Agora tem pessoas que o Espírito Santo já está sobre a sua vida por muito tempo, e às vezes você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. O Espírito de Deus estava sobre Simeão. Agora vem a segunda parte do trabalho do Espírito Santo, que também está nesse texto, no versículo 26. E o versículo 26 diz que o Espírito Santo se revela, e ele mostra a Simeão uma revelação sobre Jesus. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias esperado. Meus queridos, o Espírito Santo não quer apenas ficar sobre a sua casa, ficar sobre o seu carro, ficar sobre a sua propriedade. Porque tem muita gente que é crente, que é satisfeita com isso. Ah, o Espírito do Senhor está sobre mim, está me, fazendo proteção sobre a minha vida, como se ele fosse a Orcegrups do Senhor. Só guardando você. O Senhor não é só Orcegrups, ou qualquer coisa que o valha. O Senhor quer se revelar a você pessoalmente, para que você tenha um momento divino a respeito de Jesus. A revelação sobre Simeão foi que ele não morreria antes de ver Jesus. Qual é a revelação do Espírito Santo sobre a sua vida hoje? O que o Espírito Santo faz com você? E a terceira fase, que Lucas anota aqui, escreve muito bem e evidencia insistentemente a obra do Espírito Santo sobre Simeão, é que ele também move Simeão ao templo. Eu sei que você às vezes é movido a não vir ao templo. A não vir. A ficar em casa. Você é movido por alguma outra coisa. E aí pensa assim, mas hoje o culto deve estar muito chato, não vou. Já colocaram, agora tem um aquário aqui, né? Ui, não gostei. Aí começa a ver a implicação em tudo, e começa a implicar com as coisas mínimas, quando na verdade você deveria estar olhando para que o Espírito Santo está movendo a minha vida nesses dias, para o que é que o Espírito Santo quer que eu me entregue esses dias, e nem que seja uma única profecia, uma única palavra para alguém, um único evangelismo, um momento em que a minha vida, movida pelo Espírito, vai atingir o coração de uma pessoa ou de uma criança. Ontem, Adriano, eu estava me segurando muitas vezes, mas eu não consegui me aguentar e chorar. E de ver como o Espírito Santo de Deus se move, quando a gente diz assim, Senhor, eu sou tão imperfeito, mas por favor, usa a minha vida. O Espírito de Deus se move, irmãos, ele se revela, ele está sobre você, para mover você, não só o templo físico aqui. É claro que não é só isso. Não é só o Espírito Santo de Deus no domingo, chega lá, 4 horas da tarde, te acorda do teu sono e diz assim, ainda tem culto hoje, viu? Já pensou se o Espírito Santo se movesse só para trazer você num culto? É muito pouco, é um resultado muito mínimo do Espírito Santo.
Mas o Espírito Santo moveu Simeão, porque uma obra ainda estava por ser feita antes de ele morrer. Ele tinha que pegar Jesus nos braços, levantá-lo bem alto e dizer: agora podes despedir esse velho homem, porque ele viu a salvação. E isso ficou registrado. E quando nós lemos a palavra do Senhor, a gente vê que Deus quer usar qualquer pessoa. Não diga assim: ah, minha geração já está passando, agora eu vou entregar o bastão para os jovens. Não, meu querido, minha querida, Deus quer usar você tremendamente. Deus quer mover-se sobre a sua vida, para que você ainda testemunhe, testifique, fale do Espírito Santo de Deus. Porque quando Ele age, não é? Tudo isso vai acontecer, e aconteceu na vida de Jesus. A Bíblia diz no verso 33 até que o pai e a mãe do menino estavam totalmente admirados com o que fora dito a respeito dele. Na verdade, um casal que estava começando, estupefato, com tudo o que estava acontecendo ao redor de Jesus, recebeu o consolo de um idoso movido pelo Espírito Santo de Deus. Gente assustada. Meu Deus, esse menino aqui já causou a morte não, a notícia dele já causou um alvoroço no império, não é? Tem um decreto aí falando que crianças têm que ser mortas, e foram mortas mesmo. E eles estavam no templo assim, de certo, apavorados com algumas notícias do reino. E, meu Deus, o que vai ser de nós? O que vai ser dessa criança? Será também apunhalado? Será também morto por um doido como Herodes? Ó soberano, os meus olhos já viram a minha salvação, que preparaste para todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Queridos, nessa próxima tela eu falo sobre o Espírito Santo agindo antes e depois de Jesus. Nós na teologia muitas vezes somos colocados com um ensino mais ou menos parecido com isso. Que o Espírito Santo antes do Pentecoste agia de um jeito, e depois do Pentecoste ele agia de outro jeito. Antes do Pentecoste só algumas pessoas recebiam o Espírito Santo, e depois do Espírito Santo descer no Pentecoste, muita gente recebeu revelação, dons espirituais e tudo mais. Mas cuidado com as simplificações, porque só no capítulo 1 e no capítulo 2 de Lucas, você vê muita gente profetizando, recebendo anjo, recebendo dom, recebendo revelação, fazendo atos de coragem, que antes não fariam se o Espírito Santo não estivesse sobre, se revelando e se movendo nessas vidas. E a Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito Santo, que Maria era cheia do Espírito Santo, que Isabel era cheia do Espírito Santo, que Simeão era cheio do Espírito Santo e que Ana também era cheia do Espírito Santo. Havia uma obra do Espírito Santo agindo nesses corações. Cuidado com as simplificações. O Espírito de Deus agiu nas pessoas ao redor de Jesus para revelar Jesus. Mas também para colocar na boca dessa gente e no coração dessa gente que a sua espera não tinha sido em vão, que a sua espera não tinha sido, em vão, porque o Senhor Jesus já estava ali presente agora, agindo na vida das pessoas. E hoje, diga comigo, o Espírito Santo age hoje, agora mesmo. Ele está agindo agora quando eu estou pregando a palavra do Senhor. Ele está agindo agora no teu coração, para que você saiba que Ele não é só um Deus protetor, que vai te guardando na viagem. Não é isso. Deus quer muito mais do que proteção, Ele quer te dar revelação. Deus, muito mais do que revelação, Ele quer te dar também um guardanapo. Não, Ele quer te dar também, obrigado Salvato, Ele quer te dar também o mover espiritual. Para que você não fique só calculando, quanto é que isso vai me custar, quanto é que isso vai me valer, quanto é que isso, fazendo cálculo, querido, quando o Espírito de Deus se move em você, vá. E não pergunte assim, quanto é que vai me custar, vá, porque o Espírito Santo vai te dar mais coragem, mais saúde e até mais recurso para fazer a obra do Senhor. Vá.
Seja movido pelo Espírito Santo de Deus. Simeão morreu profetizando. Oh, aleluia! A palavra do Senhor também nos diz, no versículo 29 a 32, que a revelação de Cristo era para todas as nações. É interessante que Simeão, ele não vê Jesus apenas como um profeta novo, mas ele vê Jesus como Salvador de todas as nações. E nós temos que ver assim também. Quando você viu ontem aquelas dezenas de crianças recebendo Jesus, eu vejo assim, o Senhor Jesus estava presente lá, porque Ele é o dono de mais tantas pessoas, Ele está se revelando a tantas crianças. E aqueles pais ali também, glória a Deus, o Senhor Jesus é dono de todas as nações. Nós temos que crer assim, e não ficar ensimesmados na nossa igreja, no nosso bairro. Nós temos que olhar para fora e continuar pregando. Jesus é profeta, Ele é o rei de todas as nações. Ele viu essa salvação chegando. Ele agradeceu a Deus, ele percebeu que uma revelação de Deus estava presente para todos os povos. E muitas vezes nós olhamos somente para o nosso umbigo, olhamos só para a nossa casa, olhamos para aquilo que Deus quer fazer só ao redor de nós. Querido, Deus tem um plano com toda a criatura em todo mundo. Em todo mundo. E isso vai tão longe quanto até a própria ecologia, porque a minha Bíblia diz em Romanos que Deus espera o dia da revelação dos filhos de Deus para até acudir à natureza. Um dia nós vamos ter novos céus e nova terra, e eu tenho certeza que vai ter muito verde lá. Muita água potável. Vai ter um clima, não é, onde nós podemos todos respirar tranquilamente, não a poluição, mas nós respiramos realmente a revelação final dos filhos de Deus. Ele sabia, por outro lado também, que quando tem revelação para os povos, tem oposição. Tem gente que se levanta, tem gente que diz não para Jesus. Inclusive a sua mãe, aqui no final do versículo 33 a 34, diz assim: quanto a você, mulher, a espada atravessará a sua alma. Não seria fácil para a mãe de Jesus? Apesar de saber que ele seria um profeta para todas as nações, que ele seria o salvador do mundo, a mãe do Senhor foi muito afetada pela sua morte, pelas coisas que aconteceram com o seu filho. Ele foi esbofeteado, cuspido, mal compreendido. E isso tudo para revelar Jesus como aquele que, embora sendo a salvação do mundo, vai também ser rejeitado. A Bíblia também diz aqui que Jesus traz glória para o seu povo. A glória de Deus, gente, é o próprio Jesus. Deus antigamente se revelava de várias formas ao seu povo, mas agora a glória dele não era mais uma nuvem, não era mais uma coluna de fogo, a glória dele não era mais no Monte Sinai, não apareceu mais em lugar algum, a não ser na própria pessoa, a face de Jesus. E quando Filipe um dia chegou para ele e perguntou a Jesus: por favor, Jesus, eu queria também ter um encontro divino, mostra-nos o Pai, porque você parece que é muito comum, você parece que é um dos nós, você come conosco, você lancha, você deita, você se levanta, tal. A gente queria uma coisa maior, Jesus, está muito fraquinho você, mostra-nos o Pai. E aí Jesus, com aquela calma que lhe é peculiar, é uma calma que a gente tem que aprender, é uma calma que não está em nós. Ele olha para Filipe e diz: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então você está em boa companhia, querido. Porque quando você olha para mim, você já está vendo o próprio Deus. Eu sou a revelação, eu sou a glória de Deus. A glória de Deus é o próprio Jesus. E em Jesus há toda a revelação, uma nova revelação de Deus. Agora, você não deve mais seguir regrinhas. 10 mandamentos, 11 mandamentos, ou até como alguns judeus fizeram, 600 mandamentos. É um jugo pesado demais para carregar.
Por isso o Senhor Jesus, quando inaugurou a nova era, a nova revelação consistia na graça de Deus que alcança você aonde você está, no encontro divino que vai mudar a sua vida. E aí Jesus tentou tantas vezes colocar isso, por exemplos, pela vida, pela revelação. E a palavra de Deus diz que Israel rejeitou como nação o Senhor Jesus. Mas a minha Bíblia diz que Israel terá uma nova chance. A minha Bíblia diz que um dia, quando Jesus voltar e a igreja for arrebatada, Israel ficará perplexo. Ele verá que realmente o Messias anunciado já tinha vindo. Israel olhará para tudo isso, eles vão ficar estupefatos e vão dizer: o nosso Salvador já chegou, vamos nos arrepender. E a minha Bíblia diz, em Apocalipse, que entre o primeiro arrebatamento e o segundo arrebatamento, ali onde o juízo de Deus acontecerá, muitos em Israel serão salvos novamente. Eu não estou dizendo que toda a nação será salva, mas muitos em Israel, talvez uma grande maioria em Israel, será salva dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que ele veio, em primeiro lugar, também para o seu povo de Israel. E os povos da terra, que somos nós também, na primeira vez em que Jesus veio a essa terra, fomos muito beneficiados com essa rejeição, porque a igreja andou por todo o mundo fazendo discípulos de todas as nações. Então nós fomos beneficiados porque Jesus foi rejeitado em Israel. Nós fomos beneficiados porque alguns disseram não e nós dissemos sim. Mas, meus queridos, como último tópico dessa noite, eu queria ressaltar uma característica que, quando eu li assim, eu pensei: nossa, que revelação de Simeão a respeito de Jesus. E eu estou falando a respeito do versículo 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: olha, perceba bem aqui agora. Este menino será destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Vamos pegar essa revelação aqui, vamos destrinchá-la um pouco. A primeira coisa que se fala a respeito de Jesus é que ele pode ser a queda das pessoas. Ele pode ser um sinal de queda. Ou seja, quando eu encontro com Jesus e não aceito Jesus na minha vida, não aceito a graça de Deus na minha vida, não quero andar com Jesus, rejeito a sua revelação, querido, Jesus pode ser um motivo de queda para você. Tem muita gente que o rejeitou. Em 1841, Ludwig von Feuerbach, não precisa decorar esse nome, não é palavrão também, Ludwig von Feuerbach emitiu a seguinte tese: Deus está morto. E quando Deus está morto, o ser humano é livre para fazer o que quiser. Quando você decreta e diz que Deus já não age mais na vida das pessoas, é a queda da humanidade. Você está decretando de que, a partir daquele momento, valores morais, valores familiares, tudo aquilo que o cristianismo sempre preservou, na verdade está entrando em queda e em ruína. Meu querido, não permita que Jesus seja símbolo da sua queda. Mas graças a Deus, Jesus não apenas pode ser símbolo de queda para algumas pessoas, ele pode se levantar na fé. E graças a Deus, o soerguimento aqui é que Jesus pega aquela pessoa que se quebranta na sua presença e ele é levantado por ele. Jesus não é simplesmente pisar nas pessoas, ele não é desfeitio. Jesus quer levantar você pela fé. Jesus quer fazer com que o seu coração seja novamente um coração cheio, como era o coração de Simeão, cheio do Espírito, profetizando, abençoando vidas e famílias.
com a sua palavra. Eu sei que alguns aqui já experimentaram a queda e está sendo muito difícil se levantar. Mas eu profetizo, meu irmão, minha irmã, eu profetizo hoje à noite, Jesus será sinal não da tua queda, mas será sinal do teu soerguimento em nome de Jesus. Eu profetizo que você não mais ficará prostrado, você será levantado para a glória do Senhor. Eu profetizo que você não mais será motivo de chacota, mas você será motivo de louvor, porque você vai levar a palavra do Senhor. E Deus vai usar a sua profecia, vai usar você cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia também diz que Jesus seria sinal de contradição. Para um Jesus é mais, para outro Jesus é menos. Para um Jesus é tudo de bom, para outro Jesus é um tropeço, é um atrapalho. É aquele que tira o prazer, é aquele que me cerceia das minhas coisas mais naturais possíveis. Jesus realmente é um sinal de contradição. Porque ou você se decide a favor dele, e mais é mais. Ou você vai ficar essa coisa de mais e menos, e mais e menos, e vai viver sempre no menos, querido. É matemático isso. Muitos escribas olhavam para Jesus e viam nele, meu Deus, olha aí, veio uma nova revelação, veio um cara aí dizendo que é filho de Deus, um sinal de contradição para eles. Havia tanta contradição no coração, não é? Dessas pessoas que eles não entendiam quem era Jesus. Mas no final de todas as coisas, realmente, o grande sinal que eu vejo nesse capítulo é de que Jesus revelaria quem é que nós somos no coração. Não há uma pessoa nessa terra que não tenha encontrado Jesus de verdade, cujos pensamentos, cujas intenções mais profundas do coração começassem a ser reveladas. Às vezes Jesus entrava numa casa, a Bíblia diz que os demônios já começavam a se manifestar. Às vezes Jesus entrava numa cidade, e os demônios já começavam a dizer, como é que é, filho de Deus, você vem nos perturbar antes do tempo? Porque eles já estão esperando o juízo final, e esperavam que o Senhor só os perturbasse no juízo final, mas o reino de Deus havia chegado naquela cidade. Quantos pensamentos foram revelados com a presença de Jesus. E Jesus está aqui hoje à noite para revelar os pensamentos mais profundos do teu coração. Não para colocar o dedo na sua face e dizer, você está errado. Porque você já sabe, já tem uma noção do pecado. Mas simplesmente para que você se dobre aos pés do Senhor. Eu vou pedir o Bruno para vir aqui nesse momento e ministrar para nós. Enquanto você se coloca de pé na presença do Senhor Jesus, nós vamos terminar o culto nessa noite, orando fortemente, para que a minha vida e a sua vida seja motivo de alegria para o Senhor. Amém? Ele está aqui hoje à noite, também para a exemplo de Simeão, a exemplo de Isabel, a exemplo de Maria, de José e também da própria Ana, revelar-se a você. O Senhor Jesus, Ele é a confirmação da palavra de Deus. Acabou-se aquela velha era, onde a gente tinha que cumprir um monte de regra. E agora Ele abriu um novo capítulo para a sua vida, para a minha vida. Jesus é a glória de Deus. E Jesus começou a encher algumas pessoas para profetizar que haveria um novo tempo nesse mundo. Um tempo onde os jugos seriam quebrados. Um tempo onde as pessoas seriam confrontadas com Ele, para ter vida e para ter um novo encontro com Deus. E aí a paz de Deus começaria a entrar na vida, entrar na casa, entrar nas nações.
E aí as pessoas começariam a exaltar e a louvar o nome do Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui hoje à noite dizendo: pastor, eu ainda não tive um encontro divino. Não. Eu ainda não tive um momento divino na minha vida. E eu preciso, a exemplo de Simeão, hoje à noite me encontrar com esse Jesus revelado na palavra. Eu quero fazer parte desse time do Senhor Jesus. Se você hoje à noite está aqui, Deus está revelando a você, aí onde você está, alguns segredos do teu coração. Ele fala contigo. Espírito Santo, eu peço nessa noite, revela os segredos, revela como está o coração das pessoas. Revela, Senhor, onde precisam mudar. Mas também revela, Senhor, o teu amor, a tua graça. A força para mudar, Senhor, as coisas. Tem gente aqui muito caída, muito deprimida, muito, ó Deus, sem saber o que fazer da sua vida. E oro nesse instante, por favor, Senhor, alcança esse coração. Alcança, Senhor, aquela vida que está em queda, Senhor. E hoje à noite eu oro, Senhor, pedindo, revela-te, Espírito Santo, no nosso meio. Eu quero ver aqui se há pessoas que estão pedindo uma nova revelação de Deus na sua vida. Levanta sua mão bem alto para Deus. Senhor, eu quero esse encontro, esse momento divino hoje à noite. Eu quero. Levanta bem alto a sua mão. Aleluia, aleluia, glória a Deus, 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 glória a Deus. E rapidamente saia do seu lugar. Você que levantou a mão, vem aqui. Nós vamos agora ter esse momento, porque o Senhor Jesus já está aqui. Amém? E se você ainda quiser sair do seu lugar, a revelação de Deus está aqui nesse momento para atingir o teu coração e a tua alma em Cristo Jesus. Aleluia. Pode vir, saia do seu lugar. Mesmo que você não tenha levantado a sua mão, diga: Senhor, eu quero. Simeão quis. Eu tenho certeza, naquela noite havia muita gente no templo, muita gente alegre, feliz. Talvez louvou a Deus assim como fizemos com a irmã Kelly. Mas só um teve um encontro divino naquela noite. Talvez só um viu o que Deus tinha realmente preparado. Mais alguém quer vir? Pode vir, em nome de Jesus. Esse não é o momento do pastor, esse não é um momento apenas meu aqui, não é. Esse é o momento de Jesus com essa gente boa. Mas a igreja, por favor, entra em batalha espiritual agora. Levanta sua mão. Começa a colocar assim as vidas na presença de Jesus. Começa a pedir o mover do Espírito Santo de Deus sobre essas vidas. Em nome de Jesus, Pai, aqui está, Senhor, uma parte da tua igreja. Aqui estão, Senhor, pessoas amadas e queridas, pessoas que hoje à noite receberam alguma revelação de Ti e entenderam, Senhor, de que quando o Espírito Santo move, a gente tem que obedecer, a gente tem que fazer a Tua vontade. E Pai, hoje à noite eu quero pedir por aqueles que estavam em queda, aqueles que estavam por um fio, Pai, pronto para cair. Em nome de Jesus, restaura, levanta, soergue para a Tua glória, Senhor. Envia o perdão, envia, Senhor, a santificação, a justificação pela fé. Envia, Senhor, o Espírito Santo para testemunhar na vida deles. Eu estou te levantando em nome de Jesus. Eu estou te soerguendo, eu te dou a minha mão forte, você não vai me escapar. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Senhor, eu oro por aqueles que estão um pouco tristes nessa noite. Eu oro por aqueles que estão com problemas, ó Deus, de depressão. E oro pedindo aqui, Pai, revelação espiritual, para que o Senhor trate essas vidas, Pai, para que o Senhor dê um renovo espiritual para esse coração, Senhor. Ó Espírito Santo, Tu tens a liberdade de agir aqui no nosso meio hoje à noite,
como tu quiseres, como tu quiseres. Senhor, tu és dono da igreja e dono dessas vidas, Pai. Senhor, eu oro também, ó Deus, pedindo que o Espírito de Deus continue movendo essas vidas agora, para ser uma bênção, Pai. Uma bênção na sua casa, uma bênção no seu empreendimento, uma bênção, ó Pai, no seu dia a dia. Ô Espírito Santo, envia dons de profecia, envia dons de cura, envia dons, ó Pai, sobrenaturais sobre o teu povo nessa noite, Pai. Porque a exemplo de Simeão, nós queremos ser um povo abençoado, um povo erguido, um povo que anda com Jesus, Pai. E os nossos olhos verão a revelação de Deus no rosto de uma criança, no rosto de um idoso. Oh Senhor, quanta coisa o Senhor tem preparada para nós. E nós te exaltamos, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. E eu te peço nessa noite, Pai, visita as suas casas, visita os seus lares, visita as suas famílias. E Pai, que nessa semana eles tenham muitas vitórias, muitas evidências desse encontro divino hoje à noite aqui, Senhor. Eles possam dizer verdadeiramente: o Senhor me alcançou outra vez, eu fui alcançado pela sua graça. E eu posso sair daqui hoje à noite glorificando o nome do Senhor Jesus. E por isso que nós vamos dar um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. 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 Dê um abraço no seu irmão em Cristo aqui na frente, lá atrás. Deus abençoe vocês. Porque Jesus é esse tremendo Senhor da nossa vida. Essa revelação que veio para ficar no teu coração. Não esqueça, nós temos cantina lá em cima no anexo. Não vá embora, não é? Fica à vontade aqui para abençoar missões. Agradeço mais uma vez a todos em nome de Jesus.